Começando mais um Franquia Sem Segredo, o seu canal para conhecer tudo, absolutamente tudo sobre o mundo do franchising. Mas não é conhecer o lado A, porque eu tô com dois feras aqui que conhecem o lado B, C, D, F, e é o lado que normalmente não está nas revistas, é o lado que não estão nos sites das associações, é o lado real e verdadeiro que vocês viveram durante tanto tempo sobre franchise. Não é, Luiz? Tudo bem? Tudo bem, Riso. Olha o nosso Bruce Wayne lá da Austrália, tá bonitão, beleza, Riso? E aqui no meio das trevas, como Bruce Wayne, diria um amigo seu que recentemente você conversou com ele, mas você só fala as coisas ruins, assim não dá para vender franquia. Tem que falar as coisas boas. Não, eu também acho que a gente bate bastante, eu acho que tem que falar das coisas boas. Veja, não é bater, de novo, ficaria mais fácil a gente ficar falando se não tivesse coisa errada, né? A nossa ideia aqui é ver e alertar ou puxar a orelha para algumas coisas que a gente acha que não estão caminhando direito, né? Como o tema de hoje. Ô Riso, fala aqui para mim aqui agora, só para mim, ninguém vai ouvir essa. Você acha... Das trevas. Você acha que algum franqueador assistiu o programa e falou assim, eu tô fazendo errado, cara, eu preciso mudar isso mesmo na minha rede? O que você acha? Eu tenho certeza. E eu te comentei a repercussão com o pessoal da Cresci e Perdi. E o que me chamou a atenção, e sem fazer propaganda da Cresci e Perdi, é que a repercussão foi junto com os franqueados. Os franqueados é que reproduziram como o que nós falamos, os franqueados que falavam orgulho de estar junto. E eu posso te colocar uma coisa, tem uma frasezinha do Ray Kroc do McDonald's que ele deixa muito claro, assim, o sucesso de uma franqueadora tem que ser consolidado pelo sucesso do franqueado em cada uma das suas franquias. Perfeito. Essa é sensacional. As fórmulas são simples, mas é como o Luiz acabou de falar, nós estamos vivendo, especialmente no Brasil, as referências são muito negativas. Eu gostaria que fosse o contrário. E eu tenho uma série de planos para propor para vocês, para a gente cada vez mais poder trazer bons exemplos e comparar os bons exemplos. Mas o processo e o jeito como ele está sendo divulgado, veja, até o Estatuto da BF é que é o grande provocador nas suas categorias da bagunça que está no mercado hoje. A gente não consegue entender. O que eu acho, Luiz e Riso, é que falta mais franqueadores como o Lucas, que veio aqui e participou com a gente. Aquele cara apaixonado pela marca dele, pelo processo dele, pela empresa dele. Esse cara, ele não quer esfolar o franqueado lá na ponta. Ele quer que o cara tenha sucesso, ele quer reproduzir. Então, só aí dando uma de Riso, jogando pimenta, em que momento que esse cara se converte ou em que momento que a maçã apodrece? Porque, veja, muitos começam assim. O cara tem um negócio, ele está fazendo, aí ele resolve começar a transformar o modelo dele de negócio, também usar o modelo de franquia. Em que momento se perde esse brilhantismo? Porque enquanto... Usando o que o Riso acabou de falar, enquanto ele é o dono do próprio negócio, ou seja, ele não tem franqueados nem nada, ele tem sei lá, vamos imaginar que teria sido o modelo ideal. Ele tem a unidade dele, depois ele abriu uma filial, abriu uma outra filial, ele tem 3 unidades. Enquanto ele está neste padrão, ele está com sangue nos olhos, querendo que cada uma das 3 unidades bombe, seja melhor, e cresçam e vendam e estejam financeiramente fantásticas. Aí esse cara vira franquia e ele começa a deixar de se preocupar que o franqueado gritando, me ajuda, eu não estou indo bem. E o franqueador, não, me paga o royalties esse mês. Não, você não pagou a taxa de publicidade. Não, mas você não comprou a grade mínima aqui do fornecedor X. O cara muda. Em que momento que isso aconteceu, que o cara deixou de entender que ele era ele, porque enquanto era ele, as 3 unidades estavam bombando. Agora, quando ele montou rede, e você vê isso reiteradamente em muitas redes de franquia acontecendo. O cara
na hora que ele vira pro lado de lá e vira franqueador, porque é o discurso que muita gente que fala, olha, agora você é franqueador, então você passou a vender franquia. Você vira inimigo do franqueado, parece, né? Você mudou passou de lado. a vender franquia. Exato. Então, você tem que entender que agora, ao você ser franqueador, você está vendendo franquia, você não vende mais aquilo. Não, ele tem as duas coisas. Ele tem dois chapeuzinhos. Tem o chapéu do franqueador, que vai vender franquias, que quer que a rede cresça, e tem o chapéu do cara que tem que ter o pronto próprio e que está lá na ponta do negócio. Mas em algum momento isso se perdeu. E eu acho que o que a gente tem que sempre lembrar e buscar, e que seria o modelo ideal, é a frase do Ray que o Rizzo colocou. O mundo ideal é que o franqueador esteja bem, mas a alegria do sucesso de todos os franqueados. E o cara esquece. Então a gente resgatar essa ideia do que o franqueador tem que estar feliz com a felicidade dos seus franqueados, com o sucesso dos seus franqueados. Por isso que o McDonald's é o McDonald's, né? E eu quero falar agora... Olha só, Ricardo. Opa, fala. Ricardo, antes de você entrar, porque é importante a gente fechar esse ponto. Eu acho que é o grande papel que a gente quer exercer aqui. Nos anos 50, quando o McDonald's estava começando a operação, já tinham grandes operações de franquia, né? A indústria automobilística, a indústria de combustível, mas também tinha Holiday Inn, Dairy Queen, Burger King já estava crescendo naquela época. E a grande sacada do Ray Kroc foi, enquanto os outros estão cuidando de crescer, vender franquias para qualquer lugar, para qualquer pessoa, eu quero cuidar dos meus franqueados. E tem uma máxima do Ray Kroc que ele literalmente abandonou o escritório da corporação McDonald's já na época. Ele passava o tempo todo dele como franqueador junto com os franqueados. E estar com o franqueado, aí vem a questão da maçã que o Luiz acaba de colocar, em que momento? Esse é o momento que a gente está vivendo no Brasil, que o Ray Kroc, nos anos 50, sacou. Enquanto todos estão preocupados com vender franquias, multiplicar, acelerar, ganhar escala, essa história é antiga, eu vou cuidar da minha rede. Eu vou cuidar como uma boa galinha abraçando os meus pintos. Muito bem. E eu quero falar agora, Rizzo, da Zins. A Zins é muito bacana. É uma plataforma, é um marketplace, onde a Zins consegue unir você, franqueado, que vai inaugurar a sua unidade, você, franqueado, que vai reformar a sua unidade, tá? Precisa se adequar aos novos padrões da franqueadora, você que está trocando de bandeira, que também acontece, né, Luiz? O cara que está dando aquela mudada, então tem novos padrões a ser seguido, enfim, não importa, você que tem uma obra, a Zins é uma plataforma onde ela consegue conectar você e a um fornecedor, um prestador de serviço, seja em qualquer lugar do Brasil, baseado num prestador correto, de confiança, que já foi homologado pela plataforma. Então você acessa zins.com.br, pede seu orçamento, manda sua planta, a plataforma manda para você o orçamento, você contrata o serviço e a plataforma faz o pagamento desse fornecedor. E o mais interessante, ela vai pagar esse fornecedor baseado em entrega e resultados. Se você chegar lá e a obra não está bem feita, ela não vai fazer o pagamento desse fornecedor. Então você não corre o risco de contratar alguém, principalmente se for à distância, e essa pessoa não cumprir o combinado. Então acesse zins.com.br ou aqui no QR Code. E detalhe importante, para você que é franqueador, muitos franqueadores têm adotado a Zins como uma forma de poder prestar esse suporte para o franqueado, porque você acompanha cronograma de obra, enfim, tem toda uma série de benefícios aí para o franqueador poder indicar para os franqueados a Zins. Então acesse zins.com.br. Luiz, vamos falar de taxa de franquia? Bora. Taxa de franquia. Matéria legal, importantíssima que saiu. Pequenas empresas e grandes negócios. Pequenas empresas e grandes negócios. Agora de quem que é esse grupo, Rizzo? Não é da Globo mais. É Globo. É Globo ainda? É Globo. Você está falando com o fundador da revista.
Ah, tá bom. Desculpa, então, por existir. Tá aí. Desculpa pela minha Wayne, pequenez. Bruce Wayne tá afiado hoje, cara. Hoje o cara tá... Não. Viu? Bom, vamos lá, então. Nosso querido fundador. Mas só fiquei 3 meses. Mas tá bom. Revista que tá até hoje no ar, né? Parabéns, pô. O que você acha do parcelamento da taxa inicial de franquia? 22 franquias permitem parcelar o investimento inicial que custam a partir de R$ 6.900. Então, ou seja, investir em franquia pode ser a opção de quem pretende empreender num negócio já estruturado. No entanto, pode ser que o candidato não tenha todo o montante para arcar com o investimento. De olho nisso, algumas redes oferecem flexibilização de pagamento para que o empreendedor consiga abrir o negócio. Em geral, a taxa de franquia é o valor que pode ser parcelado com a franqueadora. O montante é o que deve ser pago à parte para ter direito ao uso da marca, know-how, etc. Então, espera um pouco aí. Aí aqui essa matéria já está estranha aqui. Espera um pouco aí. Ô, Riso, o que é taxa de franquia, então, Riso? Para. Ô, João Kleber, para. O que é taxa de franquia? Você já viu que ele começa a se enrolar? Porque as coisas não têm lógica. Não, acho que assim, de novo, aquela história que eu sempre remeto para as caixinhas. A taxa de franquia, eu sempre brinco, comparo, é como se você estivesse jogando um poker. Para começar o poker, você começa a partida colocando um pingo. O dealer. Não, dealer é o carteador, né? Como é que chama o primeiro? Não, é o pingozinho lá. O pingo. Um pingozinho. Tá. Para começar a jogar. Essa é a sua entrada no jogo. Para entrada no jogo, né? Se você fosse olhar assim, tirando essas esquisitices que a gente tem visto, tem franquia que não cobra taxa de franquia, tem, né? Aquelas maluquices que a gente já debateu. Mas se você for olhar o padrão, eu tenho taxa inicial de franquia, taxa de ROI e taxa de publicidade. São as 3 grandes caixas. A taxa de franquia é o acesso que o cara está tendo. Eu não estou remunerando o uso perpétuo do... Não, isso é o royalties que eu pago reiteradamente. A taxa, eu vou remunerar tudo aquilo que eu vou ter para entrar. Então, é o meu direito de entrar, é o treinamento que eu vou ter. Então, essa matéria já está errada. Então, não está... Porque a matéria está dizendo que know-how e treinamento paga separado, já não é a taxa de franquia. Eu acho que teve uma mistura aí. A taxa de franquia, você remunera isso. Ó, eu estou entrando no jogo, eu tô pagando o seu treinamento inicial, eu estou pagando ter acesso aos seus manuais, eu estou pagando ter acesso ao projeto arquitetônico quando aplicável, né? Tem franquia que não tem projeto arquitetônico, né? Que é essas de produto, marca e produto, que você põe umas prateleiras e sai vendendo. Ou franquias de serviço, que às vezes não tem, é só um escritório. Mas você tem esse conjunto de coisas que é o ingresso. Isso é taxa de franquia. Né? Aí, talvez isso já responda. Às vezes tem franquia que parcela em 10 vezes, né? 10 vezes. O cara já fechou a unidade franqueada, não deu certo, ele ainda está devendo a taxa inicial de franquia. Isso acontece? Acontece por quê? Porque o cara está parcelando. O que a gente conversou não faz muito tempo. Se eu falo para você, eu tenho que colocar de uma forma transparente toda a lista, ou todos os investimentos iniciais para você entrar no jogo, a taxa de franquia vai estar lá. Porque ela faz parte de um investimento inicial. Eu estou falando para você que você vai me pagar R$70 mil, R$100 mil de taxa inicial de franquia. Você vai gastar mais 200, 300 mil de obra e implementação, marketing de inauguração, enxoval, de tudo mais. Esse é o conjunto do investimento inicial. Se eu disser que eu vou deixar você abrir um negócio e você não tem esse dinheiro na carteira... Não abra, pô. Qual você acha a probabilidade de cair naquelas estatísticas que o Riso coloca? Da mortalidade, claro, com certeza. Porque, veja, eu já tô saindo de cara sabendo que você não tem o dinheiro para montar um negócio. E veja, é uma previsão que muitas vezes ela não é um número exato. Por quê? Porque você tem muita diferença de custo no Brasil todo. Então, você coloca lá, vai gastar 350 mil para montar uma unidade, mas aproximada, considerando uma unidade média de 100 metros quadrados na cidade de São Paulo. Em Fortaleza pode custar diferente, em Porto Alegre pode custar outro, em BH outro, Cuiabá outro. Você vai ter uma variação. Que é exatamente isso. O quanto de erro nessa variação também que se discute, né? Errei 100%. Aí você foi um chute, né? É uma
É uma Será que é a estimativa do riso? É a estimativa do Será riso. que é a estimativa do riso? Deve ser. É o conceito de estimativa do riso. Eu estimo que eu vou gastar 350, mas eu gastei 600. Tudo bem, tá tudo jóia. Mas essa taxa, assim, vou parcelar? Sei lá, fica a cargo sempre da franqueadora. Isso é um dinheiro que vai para a franqueadora, mas você, franqueador, vai ter... vai pagar a sua equipe que vai dar o treinamento inicial, você vai pagar... vai reembolsar, às vezes, o arquiteto para entregar o projeto padrão. Você tem uma série de custos que tem que estar dentro da composição desse valor da taxa inicial. Ou seja, se não tiver e você precisar ficar girando esse dinheiro, você também errou na estimativa da sua taxa inicial. Então são dois problemas na falta de um. O riso já não está se aguentando na cadeira. Fala. Não, é que o que me assusta é a desinformação, né? A bagunça do mercado, ela se dá pela desinformação. E se os franqueadores que tivessem negócios bem estruturados, entendesse, aqui para brincar com o Luiz, né? De patente, de dizer o seguinte: eu empacotei, eu dei um formato operacional no meu jeito de fazer o negócio, no meu modelo. Quando eu estou vendendo a minha franquia, na minha opinião, a taxa de franquia ela é mais preciosa do que os royalties continuados. Porque eu estou transferindo o meu conhecimento, que não vai deixar você quebrar, dentro daquelas estatísticas de que a maioria absoluta dos negócios já quebram no primeiro ano. Então, se eu não crio um valor para isso, se eu começo a dividir, é muito simples. Eu não entendi nada de franquia. Eu não tenho a menor ideia para que serve a taxa. Provavelmente, eu estou mais interessado de te empurrar um negócio disfarçado de franquia, que, na verdade, eu quero que você compre o meu produto e saia vendendo. Aí então, você colocou um ponto fantástico. Falta de compreensão para isso é muito grande. Então, aí junta com aquilo que eu falei talvez no último episódio. Fica fácil, porque ao interesse de quem? Vamos lá. Ao interesse de quem que o cara pensa em parcelar a taxa inicial de franquia? Eu já tenho pelo menos uma parte da resposta. É o interesse do broker que está vendendo. E aí junta, porque aquilo que eu contei da experiência de que o cara vende uma franquia e vende uma segunda unidade pela metade do preço, você não precisa dizer que, além do desconto da segunda unidade, ele também vende o parcelamento. Claro. Fala, compra aqui essa unidade, mas essa aqui pelo 50% de desconto, te parcela em 7 vezes. E o cara compra. Luiz, olha só. Você está dando alguns exemplos que são super interessantes no sentido de dizer o seguinte: se eu, franqueador, não consigo valorizar o meu modelo e o meu conceito de operação do negócio, e eu já começo a parcelar, eu costumo dizer assim, a única coisa que você não dá de brinde é o seu produto, que você está desvalorizando ele. Ontem eu estava conversando com uma empresária no ramo de cosméticos, ela dizia o seguinte: no meu negócio não tem parcelamento, não tem cartão parcelado. Porque essa é uma maneira de eu desvalorizar todo o meu desenvolvimento de produto e o desenvolvimento do meu negócio. Então, assim, ela montou uma operação extremamente interessante, que de autosserviço, você vai, se serve e você faz o pagamento, mesmo que acompanhado por funcionários, por um totem. Aí você quer parcelar, não tem parcelamento. Não dá para parcelar no cartão? Não dá. Assim, mas que arrogância. Não é que é arrogância. É que isso é desvalorizar o negócio, o produto, o conceito e a marca. O valor é pequeno, não é nada assustador. Mas o que eu quero colocar é assim, o próprio empresário não dá valor para o negócio que ele montou. Por quê? Porque, na maioria das vezes, é aquilo que a gente fala, Ricardo, ele nem montou, ele nem sabe, e ele já está vendendo franquias.
Esse Que do valor parcelamento é uma coisa cultural nossa aqui. É Brasil, né? E numa caminhada aí, há uns dias atrás, com um amigo, a gente estava discutindo essa questão de parcelamento. Porque ele falou, eu não odeio parcelar as coisas, mas eu me sinto mais enganado ainda quando eu chego e falo, quanto custa isso aqui? O cara fala, isso custa 100. Mas e se eu pagar à vista? É 100. Mas se eu parcelar em 10 vezes? É 100. Pô, mas você tá me enganando. Não é possível que em 10 vezes o valor seja igual ao valor à vista. Paga em 10, ganha milha no cartão. É ou não é, Riso? Não é. E aí o cara... A franquia. É lógico, pô. Essa questão do parcelamento, quando você fala, mas tá, eu vou parcelar, e aí começa, o cara quer desconto e ainda quer parcelar, né? Aí você fala, mas você tem que entender que assim, se você não tá entendendo o dinheiro do seu investimento hoje versus o dinheiro no seu investimento no futuro, e aí você tá querendo que eu desvalorize o meu próprio investimento. Eu tô falando para você que você tem que me pagar 100 mil de taxa de franquia hoje. Por lei, no Brasil, eu não posso ter correção monetária em menos de 12 meses. Eu não posso corrigir um valor, não posso vender para você em 10 parcelas corrigidas monetariamente, com GPM, essas coisas. Mas você pode pôr uns juros. Que nem cartão faz. Tem compra que, 10 vezes sem juros, mas tem compra que você entra lá parcelada, 10 vezes tem um jurozinho. Tem juros, sim. Perfeito. Você poderia colocar isso. Falar, olha, eu vou parcelar, só que eu te parcelo em 3 vezes e vê a resposta que o cara dá. Não, eu te parcelo em 3 vezes, mas eu ponho juros de X%. Mas então, aqui, Luiz e Riso pela matéria, o que eu achei até meio estranho que é o seguinte, né? Ele parcela uma parte dessas franquias, né? Essas franquias parcelam uma parte de taxa de franquia, porém, o montante que é que o franqueado deve pagar para ter direito do uso da marca, acesso ao know-how e suporte oferecido pelas empresas. Então, assim, é muito pouco, essa conta não fecha. Se a gente for parar para pensar em taxa de franquia, o que engloba uma taxa de franquia? Até onde o cara pode cobrar uma taxa de franquia e cobrar coisas a mais por fora, um franqueador ou não? Tudo tem que estar incluído na taxa. E na conta aí você coloca que no parcelamento, com certeza, o broker que está vendendo, a aceleradora, tem a comissão, XPTO, tem a comissão do cara ali dentro também. Como é que fecha essa conta, Riso? Primeiro eu quero te falar o seguinte. Em franchising, como na economia, it's no free lunch. Não tem almoço grátis. Você vai pagar. Você só não sabe aonde. Agora, você abre um ponto que é extremamente importante, quer dizer o seguinte, está na hora das pessoas começarem a entender, dos dois lados, do franqueador e do franqueado, como é estruturada, como é e deve ser montada o valor da taxa de franquia. Então, taxa de franquia não é um negócio que tem uma oscilação, que hoje tem um valor, amanhã tem outro valor. O 50% de desconto que o Luiz falou não é para existir, né, Riso? Como é que é? O 50% de desconto, que foi o exemplo que o Luiz até usou quando o cara empurra um outro contrato, que isso não pode existir numa taxa de franquia. De jeito nenhum. Sabe por quê? É a desvalorização do meu know-how, do meu conhecimento. Você, não, mas eu já comprei uma franquia. Mas eu vou ter que treinar você para o novo local. Eu vou ter que te ajudar a treinar os seus funcionários para outro local. Eu vou ter que desenvolver um projeto de arquitetura porque eu quero manter o meu padrão, não o seu, que tem 29 negócios diferentes na cidade tal e tem mais 30 no outro. É o meu padrão. É a minha marca que eu quero multiplicar. E quem está querendo ela é você. E as condições para você querer são essas. Os antigos não pagavam dote pelo casamento? É isso, meu amigo. O regime dotal foi extinto pelo Código Civil de 2002. Mensagem informativa. Foi só em 2002? Só. Ele não era mais praticado, não era mais praticado, mas estava no Código Civil de 2016, de 1916. Desde o Código Civil antigo, que foi revogado em 2022, ele estava lá. 2022 ou 2002? 2002, desculpa. 2002. Desculpa. Mas até 2002 podia estar da DOT ainda? Estava no código, tava na lei. Não era prática, mas estava na lei. É que
Caiu a virgindade, caiu o dote. Sendo bem claro. Faz Então, parte. mas só emendando isso que o Rizzo falou, que é uma coisa que é uma discussão eterna que a gente tem ou com clientes que são franqueadores, ou às vezes quando você está do lado do franqueado negociando o contrato. E aí entra aquela história do prazo, qual é o prazo ideal de um contrato. Um número cabalístico de 5 anos, ou 10, ou 15, o que for. Acabou o prazo. O cara fala, não, por que eu vou pagar outra taxa de franquia? Já paguei. Aí, quando o franqueador aceita que não tem que pagar outra taxa de franquia, aí você entende que ele não sabe o que é uma taxa de franquia. E é justo no final do contrato, Luiz? Você acha justo? Não juridicamente, mas eticamente. É correto cobrar uma nova taxa de franquia? Eu vou te deduzir a resposta, com Tá. base no que o Rizzo falou. Se eu tô te treinando, eu vou te treinar. Mas vai. Eu vou te treinar. Se não for, tem que treinar. É. Eu vou te treinar. Eu vou te dar todo o meu... Renovar o direito de você ter acesso ao meu know-how. Você vai continuar no sistema. Eventualmente vão ter que ser feitas adequações, porque se espera que o negócio evoluiu nesses 5 anos, sim. 5, 10 anos. Uhum. Não, por favor. 5 anos eu não aceito esse Não, eu sei. Eu tô falando... Nem? Aí é malandragem de advogado. Não, a gente tá aqui, ó. Prazo de contrato, A gente tá duração, usando- tá aqui. Tá no nosso... A gente tá usando o número cabalístico. vai lá. Tá no nosso como chama? Na nossa Na nossa pauta. pauta, isso. Vamos lá. Nossa, fugiu a palavra pauta. Mas considerando isso, você acha que seria... Eu tenho todos esses custos. Você acha certo eu tirar do meu bolso para pagar tudo isso para você? Não, o que não é certo é você cobrar e não fazer, que é o que a gente vê no mercado. É o cara preocupado que deu o período do franqueado, ele quer saber de cobrar a taxa, renovação de taxa de franquia, não faz absolutamente nada, não mexe o pelo, mas, ó, não faz nada, não treina, não vai lá, não Nesse ajuda. ninho, quanto mais você fuçar, mais você acha. Eu já vi rede de franquia notificando os franqueados para renovar o contrato de franquia e assinar um contrato até aí. Tudo bem. Aí ele falou, agora você tem que me pagar a taxa. Aí você fala, não, tá. Então aí o seu cliente chega e fala, estão me pedindo aqui para pagar a taxa de franquia. Aí você olha a COF não fala nada de pagar a taxa de franquia na renovação. Aí você olha o contrato não fala nada de pagar a taxa de franquia na renovação. Aí você vira pro seu cliente e fala, você não tem que pagar. Aí o que a franqueadora faz? De uma forma bastante ética. Então eu não vou renovar o seu contrato. Mas não estava previsto, e é a história da COF de novo, da transparência, da ética, e tudo aquilo que a gente bate na tecla. Não estava previsto a regra do jogo de que eu teria que pagar depois. Se tivesse previsto, estava certo. Acabou. É isso aí. Você pode olhar e falar, não. E aí tem múltiplas interpretações. E aí sim, tem gente que entende de um jeito, gente que entende de outro. Eu não acho que está certo ou errado. Mas você pagou, sei lá, 100 mil hoje, que é a taxa de franquia, que vai te remunerar tudo isso que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas vai te remunerar o acesso, o treinamento, o projeto arquitetônico, etc, etc. Vamos imaginar que daqui 10 anos, né, para deixar o Rizzo feliz, daqui 10 anos, daqui 10 anos a gente não mexe em nada. Ou seja, você vai... Mas eu coloco, você vai ter que mandar a sua equipe fazer um retreinamento. Eu coloco condições para renovação. Uma delas tem que retreinar, você tem que não sei o quê, eu vou te entregar, eventualmente, acesso aos manuais atualizados. É certo eu cobrar 100%? Ou eu já não vou ter 100% do custo. Então eu poderia cobrar menos? 50%, 60%, 40%? Eu vou... É uma renovação, você já está dentro da minha rede. Então eu já não tenho que pagar a comissão dos 30% do broker. Sim, não é a mesma coisa. Claro. Então eu talvez poderia tirar os 30% do broker e falar, olha, e eu continuo ganhando o meu. Porque veja, vamos imaginar que a taxa de franquia é 100 mil, mas eu sei que eu vou ficar com 70, porque 30% é para o broker que está vendendo. Então o meu custo e a minha taxa efetiva é de 70 mil. Mas eu tive que pôr 100 para pagar o cara. Então eu posso cobrar 60 ou 70, que eu ainda estou dentro e o dinheiro vem todo para mim e remunera tudo aquilo que eu me remunerava. Ou eu não preciso ser remunerado em tudo. Mas, de novo, a gente tem que entender o que remunera e se eu preciso dessa remuneração na renovação do contrato. Fala, Bruce Wayne. Então, vamos levar em consideração os 10 anos contratuais, né? E imagina que nos 10 anos contratuais se aplicou aquela regra que a gente discutiu no episódio anterior, né?
Você terá novas franquias, desde que esteja até 30 quilômetros da sua operação, que você tenha operado a primeira por 2 anos no mínimo. Para consolidar a operação, você poderá ter uma segunda e, na sequência, mais 1 ano, você poderá ter uma terceira, com limite. Assim, você pagou taxa de franquia pelas 3? Pagou? Eu te cobrei. Você tem que pagar. Por que não vai pagar na renovação? Depois de 10 anos. Mas o ponto que eu quero colocar não é nem pelas novas franquias. Vamos pela renovação. O que é combinado é que tem que virar lei. E essa informação e essa combinação tem que estar na circular de oferta. Não é nem no contrato, tem que estar antes, na circular de oferta. E aí, você pode ter as suas razões para fazer isso. Mas, em contratos de 5 anos, eu vi coisas que eu fico assim, uma famosa rede de decoração, sei lá o que eu posso chamar, o freguador me falou assim, não, é porque eu faço contrato de 5 anos, que na verdade era 4 anos e meio, ele nem sabe o que era 4 anos e meio, ele achava que 5 anos ele ia entrar na lei de luvas, ele misturava tudo, ele dizia assim, não, é porque eu obrigo o franqueado a repaginar a loja, porque geralmente ela fica muito velha. Eu falei assim, mas se você espera 4 anos para vencer o contrato, para obrigar o teu franqueado a se adequar no novo padrão da rede, tá mal, hein? Porque primeiro que o franqueado não entendeu que ele deveria já ter atualizado a operação. E segundo você, que não teve a capacidade de convencê-lo e esperou 4 anos, 5 anos, para colocá-lo no padrão novamente. A sua rede vai virar uma bagunça. Então, por experiência, vira bagunça. Mas aí também, por experiência, de novo, a gente às vezes coloca na balança prós e contras em várias situações. Esse argumento que o Rizzo traz de ser na pior das hipóteses, o ultimato. Porque, óbvio, o cara, se eu mudei minha parede de cores, mudei o logo. Imagina que eu mudei o logo da franquia. Eu tenho que fazer o cara usar o logo novo, e o cara não quer alterar nem a fachada. Essas coisas eu preciso ir fazendo. Então, às vezes você pede, o cara não faz. Cara, infelizmente a gente tem, para isso que existe o contrato, né? Para forçar o cara a fazer. Mas tem rede, cara, o cara tem 5 franqueados. Aí o cara vai sair dando pancada no franqueado. O teu cliente vai olhar para você e falar, não, eu vou esperar os 5 anos. Então o cara, para não sair rescindindo, porque você tem que mandar uma notificação dura pro cara. Ó, se você não repaginar, se você não fizer isso, eu vou rescindir o seu contrato. O cara não quer. Quer porque ele vai perder 1/5 da rede dele, entendeu? É complicado. Ô, Ricardo, antes de você entrar na ZIM, eu só queria dar um nome para esse franqueador que o Luiz acabou de falar. Sabe qual é? Não. Corno Manso. Vamos falar das Zins, Rizzo. Olha só, que bacana. A Zins, para quem não conhece, ela é uma plataforma e funciona como um marketplace. Você, franqueado, que está precisando de uma reforma na sua unidade. Você, franqueado, que está adquirindo uma franquia e vai precisar reformar um ponto comercial para adequar e poder fazer ali, começar a sua operação, inaugurar a sua loja. Você vai entrar em contato com a zins.com.br. Pode ser pelo QR Code que está na sua tela, que você já vai falar diretamente com o comercial, ou pela plataforma. Você vai mandar o seu projeto, a sua planta, a Zins vai orçar para você. E o mais legal, né, Luiz? A gente falou agora há pouco sobre a variação de preço no mercado. E no Brasil é assim, a obra em São Paulo não custa igual custa uma obra em Rondônia, certo? E outra, eles têm essa questão de validar o fornecedor. Você está aqui, você é o franqueador, para o franqueador. Você é o franqueador, você está em São Paulo. Cara, achar o cara que vai fazer obra em Porto Alegre ou Fortaleza, você não tem braço para tudo isso. E deixar na mão do franqueado
também corre o risco do franqueado se dar mal com quem ele está contratando, porque às vezes o cara nunca reformou, não conhece, não entende, enfim. Então, você, franqueado, entra em contato com a Zins, e você, franqueador, principalmente também para poder acompanhar e dar esse suporte muito bacana para o seu franqueado. Zins.com.br, um abração para o Yuri e para toda a turma lá da Zins. Bom, falamos bastante de taxa de franquia, Luiz e Riso. Agora eu queria falar um pouco de royalties. Porque eu acho que a gente vê algumas barbaridades. Estamos falando agora das franquias, as franqueadoras aí parcelando taxa de franquia. Mas tem franqueadora que nem royalties cobra, cara. Ah, não. Aí é pior do que a sopa de letra. Não é pouca. Você vai na feira de franquia, você anda lá, você vê várias. As famosas micro franquias do Riso que ele adora. Cara, não cobram royalties. Cara, é uma sopinha de letrinha. Porque, assim, tem questões que é por mero planejamento tributário. Ou seja, eu vou cobrar uma coisa que eu vou ser tributado. O problema, de novo, antes de eu falar isso, eu volto. O problema não está claro na COF. Na COF, lá, e óbvio, por consequência no contrato, dizer claramente, eu não cobro taxa de franquia, por quê? Porque a minha remuneração está embutida em 2 pontos, tal. De uma forma bem simplista. Por exemplo, muita escola que tem o seu método são editoras. No caso, você está falando de royalties. De royalties. Não de taxa de franquia. Não, de royalties. Não, você falou, não cobro taxa de franquia. Ah, desculpa. Você falou taxa de franquia, mas não, desculpa. É uma misturada, uma misturada. Não, desculpa. Tá certo. Foi erro meu. Não cobra royalties. Por quê? Porque está embutido, mas que ele deixe claro. Por que eu não cobro? Porque eu sou uma editora e eu eu já recebo a minha remuneração dentro do custo do livro. Por quê? Porque tributariamente para mim é mais interessante. E entre outras formas de fazer. Tem franquia que cobra taxa fixa, principalmente essas micro franquias, né? A paixão dos sonhos do sonho do Riso. O Riso queria ser um multifranqueador, multifranqueado de micro franquia. Ele queria ser um multimicro franqueado. Multimicro franqueado. Não, a gente podia, vamos fazer da LZ, vamos fazer uma micro franquia da LZ para vender na Austrália e a gente nomeia ele como... Cara, eu acho que a gente devia abrir aqui uma vaquinha. Sabe agora que tem aquele site de vaquinha? Cara. Fazer uma vaquinha online para ajudar o Riso a concluir o sonho dele de ter uma micro franquia. Franquia da LZ na Austrália. Não, e se você tiver sorte, se você conseguir abrir a sua primeira depois que você abriu a segunda... Aí você pode ser um multimaster franqueado. Tá, sabe agora falando sério. Voltando. Momento. Momento quinta série. Momento quinta série. Momento bullying. Momento bullying com o Riso que tá longe. Se você deixou isso claro. Aí tem franquia que cobra E aí sim, essas micro franquias, para não ter que entrar, não ter muito controle, eu falo, olha, eu vou cobrar para você R$500 por mês, R$600 por mês, R$200 por mês. Tem franquia que faz um somebody love. Eu cobro um royalty mínimo, que é como por exemplo, locação. Eles se inspiraram em locação de shopping. Eu te cobro um royalty mínimo, mas um percentual do seu faturamento, o que for maior. Então eu cobro para você R$1.000 de royalty mensal e se você faturar mais o meu royalty na realidade ou ele faz o contrário, meu royalty é 7% e eu cobro um royalty mínimo de 1.000. Se superar, você paga mais. Se o seu faturamento for menor, você paga 1.000. Essa é outra forma. E tem gente que... E tem o fixo também, né? Royalties fixo. Eu vi uma empresa de uma companhia de viagem que cobra um royalties fixo mensal lá, não lembro o nome da empresa. Mas, cara, um royalties... Mas é tão barato, cara, que você fala, como é que com isso o cara consegue dar estrutura pro franqueado, cara? Eu te respondo. Quer dizer, não, eu não te respondo. Eu te respondo por que ele faz isso. Porque não é aí que ele tá ganhando dinheiro. Ele está ganhando dinheiro vendendo produto. E aí volta para aquela franquia de marca e produto. O ROD para ele é relevante, porque ele quer vender produto ou serviço, né? É isso. Por isso que é irrelevante. Ele cobra um royaltyzinho. E aí ele deixa o franqueado contente. E provavelmente alguém que fez uma grande planilha para chegar nesse número de um royalty pequeno, é porque o cara falou, a margem desse franqueado vai ser curta. Porque o mercado é concorrente demais, não sei o quê. A margem, então não adianta querer cobrar muito. Porque se desse, ele cobrava mais. Foca em mim aqui.
Bingo, entendeu a sacanagem? Mas o Luiz coloca assim: não cabe a gente estar discutindo se está certo ou está errado. Deixe transparente na circular de oferta de franquias. E tem que lembrar, eu passei 10 anos em distribuidora de combustíveis, em que a margem estava embutida. Assim, não tem transparência nenhuma, você não consegue, né? E o mercado de franquias descobriu um mundo melhor ainda, porque além de cobrar a margem pelo produto, ou no produto, você ainda cobra mais royalties por fora. Por fora, que eu quero dizer, ainda tem os royalties. Então, grande parte dos franqueadores de marca e produto cobram dos dois jeitos, porque eles ganham o chamado rebate de fornecedores quando eles não produzem e ainda cobram os royalties de quem? Do franqueado. É o rebate quando o cara não é o próprio fabricante, porque quando o cara é fabricante, ele também vende o produto e cobra royalties em cima do produto que ele mesmo vendeu para o franqueado. Sim, sim. É disso que eu estou falando, exatamente isso. Assim, o que a gente tem que ver com isso? Nada. Apenas, se você for comprar uma franquia, converse com os outros franqueados que já estão há mais tempo para você entender a tal das taxas escondidas, que elas não são aparentes, que você só vai descobrir depois. Não, uma vez, olha, já tem um bom tempo. Chegou um senhor que estava com um problema. Ele tinha uma operação, não vou acabei de lembrar o nome da marca, mas não vou falar. Era uma marca de restaurante, praça de alimentação e shopping. E ele tinha... o negócio estava indo muito complicado, ele me trouxe e falou, cara, quais são as minhas alternativas? Me trouxe toda a documentação para eu avaliar. Eu fiz a avaliação, a parte jurídica, e depois a gente fez a avaliação estratégica do que daria. Business. E o cara me trouxe uma informação adicional. Ele falou, olha, eu comprei a franquia, esse foi o mais louco, eu comprei a franquia depois, porque eu já tenho um restaurante próprio na mesma praça de alimentação. Ele já tinha um restaurante de comidas por quilo ali. E ele comprou uma marca que veio forte. E aí ele falou, cara, ele já estava há uns 2 anos quebrando a franquia. Mas ele não fechou o dele, ele continuou. Não, porque o dele ele fazia era um padrão de comparação. Porque ele fala, cara, não é possível, a gente briga. E assim, tentamos negociar com a franqueadora. Mas aí a franqueadora tinha esse mais que rebate, né? Porque ele comprava carne. O principal motivo da encrenca nasceu por conta do preço da carne. Ele fala, cara, eu compro carne para esse fornecedor, carne de excelente qualidade para o meu restaurante. Marca própria, por um preço. É mais do que 3 vezes o que a franqueadora me vende como, supostamente, um pool de compras. Porque para isso que serviria. Eu sou um franqueador, eu tenho uma rede de um monte de franqueado, eu vou centralizar compras, então eu centralizo todos os pedidos para entregar no preço melhor, no fornecedor, e supostamente eu deveria negociar esse é o discurso, eu deveria negociar um preço melhor. O cara pagava 3 vezes mais esse pool de compras do que ele sozinho, batendo na porta de um fornecedor e falando, me vê 100 quilos de carne. Mas tem mais, Ricardo. Vamos imaginar o Luiz, que sai de Sorocaba, no seu maravilhoso carro, em direção a São Paulo. E ele, nos primeiros quilômetros, vai indo super alegre, ele vai cantando, vai assoviando. Quando começa a se aproximar da chegada de Barueri, ele já está meio entediado. E aí ele olha para o lado direito e vê uma suntuosa e maravilhosa fábrica de chocolates. Um mundo maravilhoso, uma coisa enorme. E eis que essa franquia, que tem supostamente milhares de franqueados, vende o chocolate para os seus franqueados, cobra royalties, e agora, Ricardo, e o franqueado tem cota. Cota! Se ele não comprar aquela quantidade que é entregue automaticamente para ele,
Assim é a indústria automobilística. O cara ainda tem cota, o estoque chega para ele, ele não pede. Vamos imaginar assim, vou montar um negócio e a gente faz a conta de trás para frente. Eu falo, eu queria ganhar hoje, eu ficaria bem com 150 mil por mês. Então tá, eu vou fazer assim, lá na ponta eu sei quanto que eu vou fazer, eu sei quanto que eu vou fabricar, eu preciso ter 10 franqueados. E empurrar tanto produto. E os caras têm que me fazer X compra obrigatória por mês, que vai me dar um lucro líquido lá na frente de 150. É a conta inversa. É a conta inversa que o cara faz, né? E assim, eu sei qual é esse aí que ele falou da fábrica, mas isso é padrão em muita franquia, porque ele é o próprio fornecedor, ele é o próprio fabricante, que ele vende o produto. E empurra e fala pro cara, ó, por quê? Porque ele vem com o discurso, né? De eu conheço o meu negócio, eu sei quanto que tem que... Porque deveria ser assim. Eu sei quanto você tem que ter de estoque mínimo, eu sei como você tem o giro do seu estoque. Só que se funcionasse tudo bem, não teria problema nenhum. Eu compro e vendo e vai embora. Mas o problema é quando começa o estoque não vender. Ou determinados... Mas se encalhar e aí ferrou, cara. Determinados produtos, o estoque não tem saída, né? Então, o cara... Para não falar de chocolate, vamos falar de vestuário. Você tem que comprar 5P, 5M, 5G, 5GG e 5GGG. Aí você fala, cara, mas não vai sair 5GGG igual sai M. Eu preciso um pouquinho mais do P. Não, você tem que comprar essa grade. Se quiser, você pode comprar mais do outro, mas a sua grade mínima é essa. Mas não vende. Eu tô com a coleção anterior parada, esse 5GGGG. Mas... Não tem conversa. Não tem conversa. Voltando para os royalties. Voltando. Quando é que um franqueado sente realmente que vale a pena pagar os royalties? Quando sobra grana? Quando tá dando dinheiro, tá sobrando, tendo lucro? Não. Ou quando ele tem um suporte, quando ele tá feliz, quando ele tá bem amparado? Quando ele tem um franqueador bom ajudando, aí ele paga dando com apoio. gosto, não é, Luiz? Lembra da nossa conversa com a Camila sobre consultoria de campo? Sim. Lembra que eu comecei dizendo o seguinte: o papel do consultor de campo é fazer o franqueado ganhar dinheiro. Se o franqueado estiver ganhando dinheiro, ele vai pagar os royalties. E não vai reclamar, exatamente. Lembra? Então, o segredo desse negócio é: o franqueado tem que ganhar dinheiro primeiro. Porque se ele ganhar dinheiro, ele vai ter o dinheiro para pagar os royalties. Outro dia a fórmula é muito simples. Outro dia a gente estava numa discussão e representamos um grupo de franqueados fazendo algumas demandas para uma determinada franqueadora. E numa dessas indas e vindas de notificação, a franqueadora teve a manha de responder: olha, as suas demandas, ainda que fossem corretas e tudo mais, eu não posso atender porque eu não tenho estrutura e eu não, o que a rede paga não pagaria isso. Aí você fala, pronto, você assumiu que está tudo errado no teu modelo de negócio. Porque se você tem uma rede de franqueados, ela tinha aí um X número. Se o que você está coletando aqui não paga a tua estrutura, o que você está fazendo com o franquia ainda? Fecha a porta e vai embora. Simples assim. E onde que você vai ver isso muito acontecer? Em micro franquia. Que os caras pagam lá 500, 400 reais. Você imagina, 10 franquias... Ó, a gente tratou aqui, o Rizzo deu o exemplo do consultor de campo. 10 franqueados. Eu sou uma rede pequenininha, micro franquia, comecei agora, que está nessa estatística aí que o Rizzo fala, de muitas redes vão de 10 a 30 unidades. Vamos imaginar, eu sou uma micro franquia que cobra 500 reais por mês de royalty fixo. Eu tenho 10 franqueados, quanto que tem de royalty no caixa? 5 pau. Você paga mas pode pôr 100. Pode pôr 100, dá 50 mil. Cara, ele não paga nem os voos do consultor de campo para visitar as unidades. É esse o problema. A conta não fecha. Quanto mais o salário. Se você faz a conta ao contrário, a conta não fecha. A conta não fecha. Como fazer fechar essa conta?
não deixe a sua rede dispersar, especialmente no início. O melhor lugar para você e seus franqueados estarem é aonde você já está, é ao seu lado. Então, você começa a sua rede de franquias em Piracicaba, vendendo uma franquia para Manaus e outra para Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Não tem dinheiro que pague isso. Então, não tem jeito. Você não vai dar a consultoria de campo, não vai estar presente, e o teu franqueado vai montar uma outra operação que você nem está sabendo como é. Isso sempre foi muito famoso nas franquias que se vendiam para o norte do país, especialmente Manaus, né? Porque era uma ilha, né? Uma passagem para você sair de São Paulo e ir até Manaus era o equivalente, ou às vezes muito mais caro, do que uma passagem para ir a Nova York. Então, esquece o franqueado. Ele faz tudo lá, eu não estou vendo, ninguém vai ver, e as coisas vão rolando desse jeito, até quebrar. Então, assim, essa questão de royalties é muito simples. E essa questão de ganhar em cima do produto é que amarra o franqueador nessa lerdeza de ele não querer crescer a rede. Então, esse negócio ele vai levando, porque, na verdade, ele tem 10, daqui a um pouco ele fica com 11, daqui a um pouco ele volta para 9, aí ele vai 15, aí daqui a um pouco ele quebra, mas aí ele já montou outra. Acho que deu para explicar bem essa questão de royalties aí, né? E agora eu queria entrar num outro ponto. Não sei se vai dar tempo para a gente discutir todos os pontos aqui, porque tá interessante, a gente está se aprofundando bastante, né? Mas a gente tem para falar ainda hoje, só para o pessoal entender também. A lista é longa. A lista é longa. Taxa de propaganda, fundo cooperado de propaganda, a duração dos contratos é impossível falar hoje, né, Luiz? Não, eu acho que mesmo esses aí. O pré-contrato de franquia, o soft open, pré-open e grand open. Como funciona para isso? Então, enfim, isso aqui vai dar mais um programa. Viu? Eu acho que a gente pode juntar só a questão do taxa de marketing, porque a taxa de marketing não é a mesma coisa, mas elas vão caminhar muito parecido com a taxa de royalties. Por quê? Porque muita rede que cobra de um jeito os royalties, cobra de um jeito muito similar à taxa de propaganda. Muita rede que não cobra royalties, não cobra propaganda, e aí está muito errado. E muita gente que cobra, o que vai mudar é tipo a métrica, que é outro número. O número dos 5 anos de prazo de vigência é um cabalístico, outro que é cabalístico são os 10. O cara fala, olha, vou cobrar 10%. 7 de royalties e 3 de marketing. 8 de royalties, 2 de marketing. Cara, é impressionante como esse... Você vai folheando, e é sempre assim. Você folheia o guia... E é gozado que todos os negócios... mesmo diferente um do outro, cada um com custo, mas, cara, eles batem na mesma porcentagem. Deixa eu meter a minha colher aí. O Luiz gosta de definições bem objetivas e bem concretas, e eu vou dar 2 definições, uma para taxa de royalties, e vou associar a taxa de franquia também, e a outra para taxa de propaganda ou taxa de marketing. Ela é muito simples. A única receita que uma franqueadora deveria ter chama-se royalties. Todo o resto deveria servir para reduzir o custo operacional do franqueado. Com isso, ele melhora a margem do franqueado, o franqueado tem mais lucro e ele pode cobrar os royalties. Até gradativamente, se for o caso, ao longo do tempo, aumentar. Ponto. Falei de royalties. A única receita da franqueadora. Se ela não subsiste pelos royalties, ela não deveria existir. Ponto final. Taxa de propaganda. Esta não é uma receita da franqueadora. Esta é um fundo que pertence aos franqueados. Esse dinheiro não é do franqueador. Agora vamos conversar sobre a taxa de propaganda. Vamos lá. 2 pontos já assina embaixo que ele falou. E aí 2 questões muito
pontuais sobre o royalty, porque sobre o fundo de cooperado. Primeiro, que você conversa com muito franqueador. Eu tenho uma rede de 30, eu tenho 5 unidades próprias. As suas unidades próprias pagam fundo cooperado? Não, porque óbvio que não. Por que não? Você está competindo com seus franqueados em unidades, em pontos, mas eles pagam a sua publicidade e você tem 3 pontos, você não paga? Mas o fundo de propaganda não é para ser igual um condomínio de Calma, isso seria. Boleto? Seria. E aí o segundo ponto, e aí eu já jogo a bomba. Por exemplo, tem o gasto disso. Tem franqueador que pega esse dinheiro, de novo, não vou dizer se está certo ou errado, mas num primeiro momento só joga a bomba. Pega esse dinheiro e, olha, eu preciso fazer uma feira da ABF. O stand lá vai custar 150 mil. Pô, mas tem dinheiro no caixa do fundo de publicidade? Vou usar esse dinheiro. Ele pega o dinheiro do fundo de cooperado de propaganda para bancar um stand dele numa feira de vender franquia. Ou seja, tá ajudando em que o franqueado? Não? Assim, Luiz. Manda. Luiz, deixa eu só te dar uma. Você sabe onde que fica a minha grande briga que eu tenho com grandes franqueadores, assim, prestando serviço? Talvez você diria com os advogados do franqueador. Mas sabe com quem? Com os contadores. Os contadores fazem o franqueador mandar uma nota fiscal cobrando a taxa de propaganda. Eu falo assim, mas isso não é uma receita da franqueadora. Como é que você emite uma nota fiscal? Como é que você vai pagar imposto sobre algo que não te pertence, que não é seu? Aí eu tenho cada briga com o contador, né, que eu já peguei até, já ensinei, eu tenho um caderno técnico que ensina a como contabilizar o fundo de propaganda cooperada. E aí, momento merchan, recomendo entrar no site dele e comprar, esse caderno é bem legal. É legal. Não sei se ainda tem no seu site para vender, mas é um caderno bem legal. Mas o paralelo disso que o Rizzo falou, e aí eu entendo o lado do advogado, entendo o lado do contador, entendo a posição do Rizzo, mas a gente tem que, assim, a gente tem o maior sócio nosso, esse não deixa o dinheiro na mesa. Governo. E esse é o problema. Por quê? Se você jogar esse dinheiro dentro da sua caixa da sua empresa, é caixa da empresa. Aí nós vamos ter que olhar na legislação tributária conceito de faturamento e receita, para fins de qual imposto ou qual contribuição vai cair em cima. Né? Então, é um problema fiscal contábil. Se você olhar quem já resolveu isso há muito tempo, shoppings. Você aluga uma loja do shopping, você paga a locação para o shopping, certo? Mas você assina um segundo contrato. Com quem? Com a associação dos lojistas. E o que essa associação faz entre milhões de coisas? Ela cobra a taxa de publicidade, que você paga para gerir a publicidade. Mas ninguém emite uma nota fiscal, ou seja, não tem tributo em cima disso. Por quê? Porque aí não é receita do lado de lá. Você está fazendo um fundo cooperado. Que é igual a um condomínio. Todo mundo paga um condomínio para o escritório de contabilidade, mas o escritório de contabilidade não emite uma nota fiscal, porque esse dinheiro não é dele. Esse dinheiro vai ser usado em prol dos moradores do condomínio. Parei, Ricardo. Vamos lá. Lá sai o Luiz de novo de Sorocaba, no seu flamante carro, pela estrada, pela Castelo, indo para São Paulo, e ele vai visitar um cliente dele, um franqueador. Esse franqueador não tem fábrica, mas ele inventou uma outra fábrica, chamado House, que é uma agência dentro da operação dele, para ele poder ficar com a taxa de propaganda ou VB ou VP, que é veiculação ou sob produção ou sob veiculação, né? A famosa taxinha que vai por fora, né? Das agências. Então, você deve ter visto já esses tipos de caso, né? E para justificar ele ficar com a taxa de publicidade, ele monta uma house. Ele internaliza. Ele monta uma agência. Uma agência interna. E aí o cara dentro... Mas isso tem um monte de empresa. E assim,
Aí a gente nem vai falar hoje, mas deixa aí na pauta, que são os penduricalhos das outras taxas que são cobradas. Taxa de sistema, taxa de associação, taxa disso, taxa daquilo, além das taxas de royalties, propaganda e taxa inicial de franquia. E tirando o número cabalístico, Luiz e Riso, vocês têm ideia sobre um valor justo de uma taxa de publicidade? Ou varia de negócio para negócio? Eu vou responder ao contrário. Eu não tenho ideia, mas eu posso te dizer o que não é. Por quê? Porque da mesma forma que eu dei o exemplo da microfranquia, a questão da taxa de royalties, que se você juntar 10 franqueados pagando... Não paga... pagando R$500, não paga a estrutura da franqueadora. Geralmente, eu já dei uma dica, geralmente a taxa de publicidade é menor comparada à taxa de royalties. Então, numa situação dessa, você vai imaginar que uma franquia cobra R$500 fixo e cobra R$100 de taxa de publicidade. Aí, esses R$100 vezes 5 vai dar quanto? Vezes os 10? R$1.000. R$1.000. O que você faz? Você não impulsiona nem o seu Instagram. R$1.000. R$1.000 você não paga nem um estagiário para fazer a arte para postar no Instagram. Entendeu? Aí o que acontece? Aí você fala para mim que você coletou num mês, porque aí entra o problema. E de novo, a informação, se ela for clara lá na COF, beleza. Mas não vai estar de uma forma clara. Nem de uma forma clara, nem de uma estimativa. Por quê? Você tem que falar pro cara, olha, o Ricardo, é o seguinte, você vai entrar na minha rede, tá aqui, eu cobro o royalty de R$500 fixo, cobro R$100 fixo. Hoje, e são coisas que, assim, para quem tá assistindo a gente, tem que pensar nisso. Conversa com o cara e faz uma planilha. E fala, quantos franqueados você tem hoje? Eu tenho 10. Você cobra R$100 de taxa de publicidade, taxa de marketing, os nomes são variados, mas orbita nisso aí. Taxa de marketing, publicidade, fundo cooperado. Então quer dizer que por mês você arrecada 1.000. O que você faz com esses 1.000? Tem que estimular o cara que está vendo a gente a perguntar, o que você faz com R$1.000 de pra publicidade? 10, fazer cara, publicidade para 10. Às vezes não vai pagar, porque pensa o seguinte, vamos dizer, eu sempre dei ideias para clientes de quando você faz os seus muitos manuais de franquia, um dos manuais, que se não for um manual, ele tiver anexo, for um anexo do manual de marketing, ou em algum lugar coloque as políticas de marketing da rede, com gasto, de novo, ser transparente, com os gastos do fundo de publicidade. Para o franqueado saber, quando está entrando, o que ele pode e o que ele não pode pedir. O que essa taxa remunera e o que ela não remunera. Porque tem franqueado que fala, eu queria que você... Mas eu não paguei royalties para marketing para isso, eu queria que você fizesse isso. Não, mas olha, eu falei para você que esse valor eu vou pagar o site institucional da rede. Por quê? Bota no papel. R$40 por ano. Nós estamos falando de arrecadar R$1.000. R$40 por ano do hospedagem do site. Aí você vai pagar lá um domínio qualquer que vai gastar mais uns 200, 300 pau no mínimo. O TI para cuidar do site. O TI para cuidar do site. Cara, esses R$1.000 só pro site, para deixar um site simplesinho, institucional, não paga. Já não paga. Você fala para mim, não, olha, eu tô hospedado no Google, eu uso o Google Enterprise lá e para cada unidade franqueada eu abro um e-mail novo. Aí ferrou. Para cada e-mail é uns 100 conto. Então, o próprio dinheiro que ele paga remunera o e-mail que eu tô dando na franqueadora. Não tem condição. Porque o Google faz isso de forma automática. Você pluga 10 e-mails novos, são 10 e-mails. Eu fiquei espantado que o nosso advogado não deu uma advogado agora. Porque isso que ele falou está na lei. A lei obriga a prestação de contas em detalhe do Fundo Cooperado de Propaganda. Ninguém presta. A primeira mudança que foi feita na lei. Por causa do tamanho da sacanagem que sempre se fez com isso. Ninguém presta. Vou repetir de novo. Ninguém presta. E se você manda uma notificação judicial para a franqueadora, ela não te responde. E quando te responde, às vezes responde de uma forma grosseira, manda o extrato bancário da conta. Quando ela faz isso, né? Porque tem franqueadora que joga tudo no mesmo bolo, porque ele acha que a receita é dele. Assim, se o cara for muito ruinzinho, mas tiver uma mínima orientação decente, o cara vai manter 2 contas bancárias separadas, royalties, taxa inicial e outras remunerações da franqueadora e a taxa de publicidade numa conta corrente separada, para eu poder, no minimamente, prestar conta do que entra e do que sai. Ninguém presta conta. Olha, cara, manda uma notificação para uma franquia e pede prestação de contas. Se o cara te for bonzinho, ele te manda o extrato bancário. Senão ele te manda um Excelzinho
justificando meia boca, sem contratando. Tinha que ser uma prestação de contas, como você falou, administradora de condomínio, presta mensalmente. Exato. Né? Deveria ser. Exato, perfeito. Olha, eu posso te garantir, Luiz, que os clientes que eu montei, o conselho de franqueados, que eu estruturei o fundo de propaganda cooperada, eles prestam conta direitinho. Aí. E sabem dos riscos que eles estão correndo. Mas são poucos, são muito poucos. E assim, aí eu vou dar um dado até relativamente triste. O que deveria ser um ponto muito duro numa discussão judicial com franqueados, entre franqueador e franqueado, você vê isso muito minimizado em decisões judiciais. Por exemplo, se você colocar 3 elementos, e um dos elementos que você está discutindo para a rescisão de um contrato de franquia, um deles foi falta de prestação de conta, transparência e uso de verba de publicidade, cara, isso aí sai tão relativizado numa sentença, numa decisão, que não é um ponto de ataque central que um juiz olhar. Eu não conheço. Nem o o juiz vai dar tanta importância. Parece que não tem uma importância, sabendo que não é uma verba de remuneração da franqueadora, é gerido por ela. Mas não é uma verba da franqueadora. Gerido por ela quando não tem um conselho, como o Marcos acabou de falar. Às vezes tem, mas eu já recebi de um... Essa foi a melhor. Numa reunião de franqueados, a gente recebeu uma proposta do advogado, do advogado deles, que eles estavam sugerindo montar um conselho de franqueados. Aí a gente pegou e numa reunião assim, numa sala de reunião, pusemos na tela a minuta que ele mandou. Mandou em Word. Na hora que a gente abre a minuta, era conselho franqueado da rede tal. Não, peraí, era outra rede. O cara pegou a minuta no computador e mandou, cara. Era uma outra rede. Não trocou nem o nome. Não trocou nem o nome. Entendeu? Aí vem aquela coisa. E aí fica aquele copy-paste de conselho de franqueado, que o franqueado não apita nada, assim. Sabe aquela coisa pro forma do pro forma? Porque assim, eu preciso dar um cala-boca nesses caras que estão me enchendo a paciência. O que eu faço? Aí aparece algum cara lá do jurídico, monta um conselho de franqueados, vamos ouvi-los. Mas só ouvir, não quero opinião, não quero resolver nada. E é isso que, cara, tem muita reunião e muito conselho que faz. Mas tem que prestar conta, tem que ser claro, dizer o que vai gastar. Veja, eu já cheguei... Porque, respondendo àquela pergunta que eu fiz lá para trás, eu posso pagar a inscrição ou gastos com feira de franquia da taxa do fundo de publicidade? Se isso estiver claro, se isso estiver no regulamento do fundo cooperado, se isso estiver na COF, e se tiver uma regra transparente, eu posso pegar tudo e pagar 100%? Não. Porque, veja, você fala, mas o franqueado se aproveita da verba gasta numa feira, por exemplo, ou de mídia que é gasta com anúncios da franqueadora, de anúncios de vender franquia. Tecnicamente, em algum percentual vai. Porque se eu amplio a marca, eu solidifico a marca, eu aumento a minha rede é mais sólida, eu tenho maior penetração, a marca está mais forte, supostamente é isso que vai atrair mais cliente para mim. Então, alguma coisa disso, mas eu acho que tem que ter um acordo e um número, não é 100%. Fazer do jeito que eu não posso tirar do caixa aqui e pagar lá. Exatamente. Riso. Ô, Ricardo, eu vou fazer um pedido. Não chame o Luiz mais. A gente volte a esse. Como? Não chame mais o Luiz aqui. Esse é o seu pedido. Não. Pelo contrário, o meu pedido é que a gente tenha um novo programa, um novo podcast, para pegar os dois assuntos, taxa de franquia e taxa de royalties e taxa de publicidade, e discutir como você deve calcular a sua. Quais são os critérios que você deve ter? Legal. Tecnicamente falando, né? Sabe por que eu estou te colocando isso? O Luiz mencionou os cadernos técnicos que nós editávamos através do Franchise College, através da Rios Franchise. Por quê? Porque tinha essa lacuna na BF. A BF deveria estar preocupada em ensinar sobre isso. E aonde que eu aprendi isso? Na IFA. Se você vê os simpósios que são realizados e o material que sai, eles não querem discutir se está certo ou está errado. Eles discutem as boas práticas do franchising, como se dissesse assim,
aprenda com quem já fez errado. E não é para valorizar essa ou aquela rede. Geralmente, eles pegam 10 redes diferentes e pedem para eles debaterem o tema. Como você calcula a sua taxa de publicidade? Quais são os critérios para você montar um fundo de propaganda? Então, assim, eu acho que esse é o nosso papel, porque tem um buraco no mercado. Pode ver, nós estamos falando de taxa e as pessoas devem estar se perguntando, mas como é que eu calculo a minha? Como é que eu vou saber se é um cálculo razoável ou está errado o jeito que eu estou fazendo? Porque a referência que todo mundo tem no mercado é a da maçã, o exemplo que o Luiz deu antes. Só que o Luiz perguntava na questão da maçã, é assim, qual é o momento em que eu posso fazer isso? Assim, no Brasil, é quando você nasce, porque você já nasceu numa macieira que está cheia de fruto podre. Bom demais. Bom demais. Eu acho que se a gente trazer esse assunto técnico vai ser bacana aí, principalmente para poder trazer mais luz aí para a cabeça dos franqueadores, que às vezes também pode mudar isso, né? Mas vamos falar das ZINs, Luiz? Vamos falar de obra? Vamos falar de quem... Obra que tá sempre certo. Cara... Nunca tem problema em obra. Meu Deus do céu. Você pensa num negócio que dá dor de cabeça e chama obra. Mas a ZINs chegou para resolver esse problema para você. A ZINs é uma plataforma, é um marketplace onde ela vai juntar um bom fornecedor, um bom prestador de serviço em qualquer lugar do Brasil com um franqueado. Então você que vai abrir, inaugurar a sua loja, precisa de uma reforma, precisa deixar aquele ponto comercial bacana demais, você vai entrar em contato com a zins.com.br, mandar as suas informações, a sua planta, o seu projeto, a Zins vai orçar para você, mesmo com a diferença que tem no Brasil todo. Então, claro que uma obra num lugar é diferente do outro, mas a Zins tem fornecedor em todo o Brasil e a Zins vai colocar à disposição os fornecedores homologados por elas para você escolher o seu orçamento. Então, escolhi o fornecedor X, que bacana. Você vai pagar para a plataforma que vai fazer o quê? Ela vai pagar o seu fornecedor de acordo com a entrega. Então, não tem risco no fornecedor sumir com o seu dinheiro, e sim, depois que o serviço está prestado, está bacana, a Zins, ela realmente arca e paga os fornecedores. Então, você, franqueado, vai ficar de cabeça tranquila, trabalhando junto com a Zins, e o franqueador, mais ainda, que pode indicar para sua rede, todos esses fornecedores da Zins, enfim, entra em contato, manda um WhatsApp aí nesse QR Code que você está vendo, ou acesse zins.com.br. Luiz, não tem como, obra dá trabalho, bicho. Não, e é legal porque, assim, não é só o cara que vai comprar a franquia, é o cara que tem que arrumar a casa. Às vezes você tem que reformar. A reforma é pior. Sempre. Fosse só construção, é fácil, né? Zins.com.br. Um abraço pro Yuri e pra toda a galera lá da Zins. Riso, Luiz, ficamos por aqui hoje. Foi bom o papo e vamos voltar com essa ideia do... Já saímos com lição de casa. Lição de casa e mais pros dois aí, o advogado e o contabilista Bruce Wayne. Não, mas eu acho que o bacana é isso. A gente não está falando só para o franqueador. Nós estamos falando para franqueador e para franqueado. Porque o franqueado tem que aprender a discutir. Tem que aprender a ter... E eu acho que o legal da gente aqui é que a gente está buscando dar instrumental para todo mundo se entender. E entender também, né? Não é só aprender, porque às vezes o cara ele não entende nada, ele está querendo começar nesse ramo, tanto para um franqueado que vai comprar uma unidade, quanto para alguém que quer franquear. Mas aí o cara procura uma associação brasileira de franquia, pô, e lá na associação já tem um monte de coisa que está completamente estranho de entender. Então, assim, estamos aí com o nosso founder. Com o nosso founder. E para encerrar, eu quero fazer uma afirmação. Se você está procurando uma franquia e seu franqueador te ofereceu um desconto ou um parcelamento na taxa de franquia, por favor, fuja dessa franquia. Eu te garanto, é uma fria. Tá dada a dica. Até o próximo. Obrigado, Luiz. Riso, valeu.